Olá, leitores do blog Quero Aprender Alemão. Hoje eu tenho um vídeo a respeito da pronúncia da letra G em alemão. Eu intitulei esse vídeo como Hamburg oder Hamburg, porque essa pronúncia Hamburg é muito comum de ser ouvida, principalmente em Hamburgo. E é um pouco de provocação para saber, e aí, como é que eu leio a letra G em alemão? Na verdade, todo o auê, todo o fuzuê a respeito da pronúncia da letra G começa já bem no início do estudo do alemão, quando os alunos aprendem a contar, e aí chega a palavra 20 em alemão. E quando os alunos ouvem 20, todo mundo fica meio confuso e todo mundo, e agora? E como é que é a pronúncia dessa letra G e tal? E muitos professores de alemão costumam acalmar os alunos e dizer: não, calma, gente, é assim mesmo. É, as dezenas são lidas assim, esse IG é lido assim, e fica por isso mesmo. E os alunos se acostumam, mais cedo ou mais tarde, a contar com essa pronúncia, né? 20, 30, 40 e assim por diante. Mas assim, todo o começo das dúvidas quanto à pronúncia da letra G começam nesse momento, quando os alunos, os estudantes de alemão aprendem a contar. Hoje eu vou mostrar para vocês que, na verdade, não existe só duas pronúncias da letra G, existem, na verdade, 4 pronúncias possíveis da letra G. Eu vou, na primeira linha, representar com os símbolos do alfabeto fonético internacional. Esses símbolos entre colchetes são aqueles que vocês encontram em dicionários bons, indicando a pronúncia correta. Muita gente não gosta desses símbolos, mas eu recomendo, eles são muito úteis, porque você vê o símbolo e você já sabe exatamente como pronunciá-lo. Se você memorizar, né, o que cada símbolo representa, obviamente. Então, assim, na primeira coluna tem o símbolo da letra G, que na verdade é o mesmo G da palavra gato em português. Então não é difícil para falantes de português. Esse é o mais comum, na verdade. A maioria das palavras em alemão você vai pronunciar o G dessa forma. Então aqui eu tenho 3 exemplos. Aqui eu tenho groß, aqui eu tenho gern e aqui eu tenho Frage. A maioria não tem problema com essa pronúncia. O que muita gente não sabe é que, na verdade, o G também pode ser pronunciado com o som de K em final de sílaba, em final de palavra. Então, muita gente acaba pronunciando ainda isso aqui com o som de G, mas a pronúncia, na verdade, está errada, né? O alemão, ele costuma, é uma tendência da língua alemã, de consoantes sonoras ou vozeadas, como se chama, serem desvozeadas, ou seja, um B vira P, um G vira K, um D vira T, em final de sílaba, em final de palavra. Isso é a tendência da língua alemã. Então, atentem para isso, mas assim, hoje eu vou falar só sobre a letra G. Então, G em final de palavra ou final de sílaba, a gente lê como se fosse um K, né? Então, eu leio aqui mag, aqui eu leio Sieg, aqui eu leio Betrag. Então, atentem para essa pronúncia. A pronúncia que eu já citei no começo do vídeo é representada pelo símbolo do cedilha. Esse é um som que não existe em português e é aquele som da palavra ich, a palavra eu em alemão. Esse sonzinho do CH, geralmente ele é escrito com CH, esse som, mas quando a palavra termina em IG, no fim de sílaba ou fim de palavra, você vai ter esse sonzinho, o mesmo som do CH de ich. Então, temos aqui 3 exemplos também: 20, König, wenig. No final do vídeo,
na descrição do vídeo vocês vão poder ver alguns links, caso você tenha dificuldade de pronunciar esse som, né? E o quarto exemplo, representado por esse símbolo aqui, ele é um som que existe em português, então ele é bem fácil de pronunciar. Ele é aquele som do som do J, da letra J em português, ou do G quando vem antes de E, ou da letra E ou da letra I. Esse som só acontece em palavras de origem francesa, porque em francês a pronúncia do G é a mesma pronúncia do português, ou seja, antes da letra E ou antes da letra I, ele tem aquele som de J, como em girafa ou como em gente. Esse sonzinho é o mesmo som do francês. Então, palavras que vieram do francês para a língua alemã, elas também mantêm esse mesmo som. Então, aqui eu tenho a palavra genre, aqui eu tenho a palavra garage e aqui eu tenho a palavra gage. Como é que você vai saber que a palavra vem do francês? Você vai ouvir a pronúncia alguma vez e assim você já percebe que a palavra que tem esse som j tem origem francesa, porque esse é um som não existe esse som em palavras 100% germânicas. Então aqui são os 4 sons da letra G. G como em gato, existe no português. Tem o som de K, que acontece em final de palavra ou em final de sílaba. Final de sílaba, eu não vou me aprofundar muito, mas final de palavra vocês podem memorizar que sempre tem esse som de K. Com exceção se o final de sílaba o G tiver acompanhado depois de um I, né? I, G em final de palavra ou final de sílaba vai ter aquele som do CH da palavra E. E por último, palavras de origem francesa, um G antes de um E ou antes da letra I, ele vai ter um som de J, né? Outros não, né? Aqui você tem a palavra gaja, né? Você vai ler basicamente do jeito como você leria em português. Um G antes do A se lê diferente de um G antes de um E, ou seja, como no português também. Ok? Essas são as regras. Agora eu vou continuar falando um pouco sobre as dificuldades. Os estudantes de alemão, eles não têm muita dificuldade de aprender, depois de aprender a contar, aprender adjetivos que terminam em ig, né? Então aqui eu tenho um adjetivo billig, günstig, ruhig. Não tem um problema, né? Com a pronúncia disso. Lembre-se aqui dos símbolos que eu estou usando, né? O CH, o cedilha representa aquele som da palavra ich. O grande problema acontece quando os alunos, depois de aprenderem essa pronúncia, começam a aprender a usar as terminações, as declinações, porque a pronúncia muda, ou seja, billig vira billiger, quando eu acrescento uma terminação. A regra, gente, é bem simples. Eu falei antes, aqui o IG está no final da palavra, no final da sílaba. Nesse caso, quando eu coloco uma vogal, uma terminação depois, esse G passa a formar uma nova sílaba, né? Eu vou dizer belliga. Ou seja, o G ele forma uma nova sílaba com a vogal que se segue. Então, por isso a pronúncia não segue mais essa regra do IG no final da sílaba, nem no final da palavra. Então, billig, billiger, günstig, günstiger, ruhig, ruhiger. Né? Então tem que lembrar de mudar então a pronúncia do G quando você coloca aqui a terminação. Ok? Vamos para outra dificuldade. Aqui, quando o G é acompanhado de T, acontece muito isso com verbos no particípio ou terminação de conjugação, porque existe a terminação T, que é do particípio, terminação também da terceira pessoa, muito comum também vir um T. O que acontece? A regra aqui continua a mesma. Então, esse IG, que estaria aqui no final da palavra, ele vem acompanhado de uma consoante. Uma consoante sozinha, ela não faz uma sílaba nova. Ela está sozinha acompanhando essa sílaba. Então, a regra continua a mesma.
o IG em final de sílaba. Eu sei que ele não está como a última letra da sílaba, mas aqui é a sílaba final da palavra, ou seja, ele não. Esse T não está formando uma nova sílaba. Então a pronúncia é a mesma aqui, ó, do CH da palavra ich. Às vezes acontece, como esse quarto exemplo aqui, que eu tenho Einigkeit, a mesma coisa. Esse IG está aqui no final da sílaba. Eu tenho a palavra einig, que é um adjetivo. Eu junto um sufixo e esse sufixo começa com uma consoante. Então, ele não forma uma nova sílaba. Continua o G no final da sílaba. Esse T está acompanhando aqui o G, não forma uma nova sílaba. Ok? Então, aqui eu tenho beschäftigt, predigt, berechtigt. Né? Aqui eu tenho o som duas vezes, um representado pelo CH e um pelo G. Berechtigt, Einigkeit, entschuldigt, ok? Então, vou pegar essa palavrinha aqui que é bem conhecida para representar melhor, né? Então, eu tenho aqui Entschuldigung. Todo mundo conhece essa palavra. Então, vamos ver aqui a separação de sílaba dela. Eu tenho Entschuldigung. Ou seja, o G ele está acompanhado de uma vogal, U, então ele forma uma nova sílaba aqui. Por isso ele é pronunciado como se fosse um G normal. Mesma coisa acontece quando eu conjugo também o verbo sich entschuldigen. Sich entschuldigen é um verbo reflexivo, como em português, verbo desculpar-se. Então, eu me desculpo, você se desculpa. Então, um verbo também reflexivo em alemão. Quando eu conjugo esse verbo, quando a terminação começa com uma vogal, eu vou formar uma nova sílaba com aquele G. Então, por isso ele ganha o som de G normal. Então, eu digo ich entschuldige mich. Ich entschuldige mich. Wir entschuldigen uns. A palavra Entschuldigung também ganha o G com o som de G. Quando a terminação é uma forma de consoante, o G vai ter aquele som de CH ainda. Por quê? Porque quando eu separo as sílabas, você vê que ele está acompanhado do Tzinho aqui, na mesma sílaba. E aqui o T se separa e vai para a próxima sílaba. Então ele fica agora sozinho também no final, né? Então, o G só viraria G se ele viesse acompanhado de uma vogal. Quando ele é acompanhado de consoante, ou quando ele está sozinho no fim da sílaba, não muda nada na pronúncia do G. O G continua com aquele som do IG, né? O encontro IG continua com a pronúncia do CH. Então, aqui é Er entschuldigt sich, er entschuldigte sich, er hat sich entschuldigt. Ok? Então, esse G aqui também com som de CH. Lembre-se que é IG, né? Eu falo G, mas o que está fazendo esse G ter essa pronúncia é a letra I. IG. Ok? Prestem atenção em uma coisa. Imaginemos aqui o verbo zeigen. Aqui também nós temos um IG, né? Aqui nós temos um IG. Mas aqui não vai ser o som do CH. Por quê? Porque aqui nós temos um ditongo, ai, né? Então não é um I sozinho. Temos um ditongo antes do G. Então, se eu digo, o verbo é zeigen, é o som de G, e em todas as pessoas vai ser o som do G. Ich zeige. Às vezes variando com o som de K. Depende se a consoante que vai vir depois vai ser vozeada ou desvozeada. Então eu tenho ich zeige, du zeigst, com som de K, er zeigt, com som de K por causa do T, wir zeigen, mas nenhum dessas pronúncias tem o som do CH. Por quê? Porque só tem o som do CH se fosse o IG sozinho, mas não com o ditongo, né? Antes do G. Né? Então prestem atenção aqui nesse som. Às vezes é um som de G,
às vezes é um som de K, mas não som de CH nesse caso, porque aqui é um ditongo. Só vale se for o IG sozinho, como em casos como os que eu citei antes. Entschuldigt, né? Aí eu tenho DIG, aí o I está sozinho, né, naquela sílaba. Muitas pessoas também vão lembrar de exemplos como esse aqui, tar. Quando eu morava em Colônia, eu ouvia muito isso, né? Esse tar vem da palavra tag, na verdade. Lembrem-se, G, final de palavra, som de K. Então eu leio isso aqui, não é tag, é tag, com som de K. Mas muitas pessoas em Colônia, por exemplo, falavam tar. E muita gente deve estar se perguntando agora, e aí, o que eu faço? Como é que eu leio esse G? Na verdade, esse tipo de pronúncia é uma pronúncia regional, gente. Não é uma pronúncia padrão do alemão. Você não precisa ficar em dúvida como é que você vai ler esse G da palavra Tag. A regra é aquela primeira do começo do vídeo. G em final de palavra, que se não for IG, né, é lido como se fosse um K. Então a pronúncia padrão é Tag. Essa pronúncia tar é uma pronúncia regional. Eu acredito que em Colônia, por exemplo, quando eles diziam tar, eles diziam em qualquer parte do dia, né? Então, na verdade, o tar não era bom dia, é um oi, é um olá, né? Acredito que tem origem também mesma origem do holandês, dar. Em holandês, a letra G é pronunciada sempre dessa forma. E esse dar também é usado como oi, olá, né? Então, essa é uma pronúncia assim regional, uma expressão regional. Aqui no norte da Alemanha também, eu moro atualmente em Bremen, também você já ouvi, por exemplo, para a palavra Betrag, já ouvi Betrag. Na época que eu morava em Colônia também, as pessoas falavam fragte. Ele perguntou, né? Fragte, em vez de dizer fragte. Ou então sagte, oder sagt, was hat gesagt? Isso eu ouvi algumas vezes, mas como eu falei, não é para deixar você em dúvida. Essa é uma pronúncia regional. A pronúncia de Betrag não é Betrag, é Betrag, com som de K. Quando eu quero dizer ele disse, eu digo sagte, com som de K. Essa é a pronúncia padrão do alemão. Sagte é uma pronúncia regional. Então, não tem com o que se preocupar, você pode continuar dizendo sagte. Então, resumindo o vídeo agora, existem 3 pronúncias possíveis para o encontro IG, como na palavra 20 em alemão, mas só uma delas é considerada padrão, que é aquela pronúncia do CH de ich, né? Que vocês conhecem. Essa é a pronúncia padrão, é a única que é considerada alemão padrão, Hochdeutsch. Onde ela é ouvida na Alemanha? Praticamente toda a Alemanha, né? 20 é a pronúncia que você vai ouvir em todos os estados do norte, do centro e talvez até um pouco no norte dos estados do sul. Então, praticamente em toda a Alemanha, essa é a pronúncia que você vai ouvir, 20. E como Hochdeutsch é um pouco baseado, as pessoas dizem que os falares do norte que são mais próximos do Hochdeutsch, então essa é a forma como você vai ouvir mais alemães pronunciando esse número. Existe também o IG no final de palavra pronunciado com som de K, então as pessoas falariam 20. E onde você ouve isso? Você ouve mais no sul da Alemanha e na Áustria, Suíça. Então, se você morar no sul, você provavelmente pode ouvir essa pronúncia 20. Como falei, é considerado uma pronúncia regional, não é considerado pronúncia padrão. Então, se você morar lá e quiser falar 20, pode continuar falando, mas se você falar 20 num curso de alemão, provavelmente alguém vai te corrigir e vai dizer que essa não é uma pronúncia padrão.
Ou, se você morar no norte da Alemanha, também pode ser que alguém diga que, 20, eu sei que tem gente que fala, mas não é assim que a gente fala aqui. Então, assim, é considerado uma pronúncia regional. Existe também uma terceira pronúncia, existem alemães que pronunciam 20, como se fosse esse símbolozinho que vocês estão vendo entre colchetes, o terceiro, é o mesmo CH de chuva, ou seja, como em português, o CH de chuva. Essa é uma pronúncia também bem regional. Você vai ouvir essa pronúncia mais em Sachsen, né? Na Saxônia, ali em Leipzig. Eu também morei em Leipzig. Então, uma pronúncia bem regional. Ou no estado lá de Rheinland-Pfalz, que em português se diz Renânia-Palatinado. Também é comum ouvir esse tipo de pronúncia. Como falei mais uma vez, não é considerada a pronúncia padrão. Então, se você quiser aprender alemão padrão, a pronúncia do encontro IG em final de palavra é como se fosse um CH da palavra ich. 20. 20. Essa é a pronúncia padrão. As outras pronúncias 20 ou 20 não são consideradas pronúncia padrão. Então, é basicamente isso. Eu espero que tenham tirado todas as dúvidas. Quaisquer outras perguntas, vocês podem me enviar uma mensagem ou acessar os links na descrição do vídeo. Um grande abraço, até a próxima.